O tema, capítulo 4, versículo 12, que diz assim a palavra de Deus: Aleluia, Deus. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Esse daí vai ser o tema desse propósito, 7 voltas que nós vamos fazer aqui. E nada melhor do que aprender sobre o que o Senhor está falando aqui nesse texto. Levanta a palavra do Senhor pro alto, pede para Deus falar contigo aí. Senhor Deus maravilhoso, eterno Pai, eis aqui a tua palavra santa, a tua palavra fiel, a tua palavra verdadeira. Importa que eu diminua, o Senhor cresça, porque sem ti nada podemos fazer, Senhor. Fala, papai, porque precisamos ouvir a tua voz nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode se aceitar. Os adoradores podem adorar Ele, porque Ele é fiel. Graças a Deus. Fica com a Bíblia aberta, para você que pode, para você acompanhar, que hoje nós vamos navegar na palavra. Quem gosta de ouvir a palavra, diga glória a Deus. Graças a Deus. O tema da mensagem de hoje é agentes para a conversão. É o tema da mensagem de hoje. Agentes para a conversão. Quem sabe você já ouviu muito esse texto. Esse texto ao qual nós lemos é, quem sabe, aí assunto de vários congressos, várias confraternizações. E todo ele se remete ali a um alerta, a uma preparação para a igreja, dizendo: ei, te prepara porque Jesus está voltando. Porém, esse não é o tema principal. Não é isso. É simplesmente uma contextualização dos dias atuais. Porque nós precisamos entender que esse texto ele foi escrito exclusivamente para os judeus, exclusivamente para o povo de Israel, o povo que Deus escolheu. Então hoje nós vamos aprender a história, o porquê que esse profeta, ele anunciou essas palavras. Um profeta qual não era nem filho de profeta. A Bíblia vai dizer que Amós ele era boieiro, quer dizer, quando escreve boieiro, nós sabemos que cuidava de bois. Ele era cultivador de sicômoros. O que era sicômoros, irmão Marcos? É figos. Ele cultivava figos. E ele estava lá, mas Deus, sempre quando o povo de Deus se desviava, sempre quando o povo de Deus se afastava ali da presença de Deus, fazendo o que desagradava a Deus, sempre Deus levantava um profeta para repreender e exortar o povo. Deus olhou para Amós e escolheu Amós, disse: és tu, vou te usar. Aleluia. Irmãos, nós vemos que no livro de Amós, no capítulo 3, nós precisamos entender, nós vamos ver Deus enfatizando duas coisas muito importantes que Ele quis dizer para o teu povo. A primeira coisa que Deus quis enfatizar é Amós capítulo 3, versículo 3. Está escrito assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É uma pergunta que Deus fez para o povo. Pode andar dois juntos se não estiverem em concordância? Pode andar um ladrão junto com alguém que é honesto? Pode andar alguém que está em trevas junto com alguém que está na luz? Poderão andar dois juntos se não tiverem ali uma concordância? É uma pergunta que Deus fez ali para o povo através de Amós. Porque o povo dizia que tinha o Senhor como Deus, mas não obedecia ao Senhor e fazia tudo ao contrário do que o Senhor desejava. Estava andando com o Senhor, mas não estava de acordo com aquilo que o Senhor estava dizendo. Estava andando dizendo que eram sacerdotes, eram ali principais ali da sinagoga, o povo eleito de Deus, mas não estavam fazendo aquilo que Deus ordenou eles fazerem. E Deus deu essa pergunta: pode duas pessoas andar juntas se não estiverem de acordo? Não pode. Esse é o primeiro texto que nos chama a atenção. E o segundo texto está lá, também no capítulo 3, do versículo 7, que diz assim:
Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Nós vemos aqui Deus falando: ei, Amós, jamais eu vou permitir acontecer algo sendo que antes eu não avise, sendo que antes eu não alerte, sendo que antes eu não fale, não avise o meu povo. Eles simplesmente não vão dar ouvidos e eles sofrerão as consequências, ou eles darão ouvido e eu darei livramento. Porque nada vai acontecer sendo que antes eu não avise. E nós vemos uma história conhecida de Eliseu, que Eliseu estava em Israel e o rei da Síria queria fazer armadilhas para ali destruir o povo de Israel ali pelas caminhadas por onde eles passavam. E toda vez que o rei da Síria fazia ali uma armadilha, Deus revelava para o profeta Eliseu e dizia para o rei: ei, rei, não passe por aquele lugar, tem uma armadilha preparada lá. E eu louvo a Deus porque o rei ouvia o profeta, sabia que ele era homem de Deus, e aí ele não ia, não passava ali. E isso aconteceu uma, duas, três vezes, até que o rei da Síria se irou, disse: olha, está acontecendo alguma coisa, tem algum traidor entre nós, porque toda vez que eu faço uma armadilha para destruir o povo de Israel, eles escapam, eles não vão, tem algum traidor? E ele fala para ele: não, senhor, não tem traidor não. Como não? Não, é porque lá entre eles tem um homem, um profeta, aleluia, chamado Eliseu. E toda vez que o Senhor faz um planejamento na tua cama, quando o Senhor dorme, para prejudicar o povo dele, o Deus dele revela para ele, e o Deus dele dá livramento para ele. Nada acontece no povo de Deus sem que antes ele não avise. Então nós lemos esses dois textos importantíssimos para que nós venhamos saber que Deus está no controle de todas as coisas. Nós vemos aqui que na história de Amós, nós vemos que o povo israelita estava vivendo um momento de paz. Tinham enfrentado muitas guerras, muitas lutas. Os ninivitas perseguiam para guerrear contra o povo de Israel, e Deus pôs um basta, disse: vou deixar vocês ficarem em paz, em calmaria. Mas o propósito é para que eu vou deixar vocês em paz? Para que vocês me busquem com mais intensidade, para que vocês venham ter tempo para me buscar mais, para me adorar mais. E a Bíblia vai dizer que nesse tempo o povo não entendeu. O povo de Israel começou ali a trazer para a vida deles também a calmaria. O povo que orava muito já não orava mais. O povo que buscava muito já não buscava mais. Estava acomodado no sono da indolência, do comodismo. Por quê? Porque agora está tudo bem, não tem guerra. E isso acontece com muitos cristãos nos dias de hoje. Quando Deus ele opera e abençoa a tua vida, que vai tudo bem, aí Deus fala: vou dar a calmaria para ele, a calmaria para ela, para quê? Para que ela venha ter mais tempo de me adorar, mais tempo de me buscar. Aí sabe o que acontece? Aí a pessoa não vem mais para a igreja, não ora mais, não busca mais. Por quê? Deus permitiu a calmaria, e foi o que aconteceu com a vida do povo de Israel. Eles ficaram nessa calmaria, começou a declinar espiritualmente, começou a dar ouvido a falsos profetas. Eles começaram a adorar outros deuses, começaram a se prostituir, começaram a fazer tudo aquilo que desagradava a Deus. E aí Deus fez o que? Deus levantou o profeta. E no livro aqui nós vemos o que Deus tinha contra o povo de Israel, o que eles estavam praticando. Nós vamos ler aqui no capítulo 4, no versículo 1. Nós vemos que Deus estava dizendo aqui: eu sou contra vocês, porque primeiramente vocês estão oprimindo os pobres e necessitados, vocês estão oprimindo aqueles que são menos favorecidos. Vocês estão achando só porque vocês é o povo escolhido, o povo que eu escolhi, vocês estão se achando melhor do que os outros. Vocês estão deixando a exaltação, o orgulho falar mais alto em vossas vidas, e estão humilhando os pequenininhos. E Deus
diz aqui no capítulo 4, versículo 1, esse é um motivo. Ele diz aqui que eles oprimiam os pobres, e também eles quebrantavam os necessitados, oprimindo, dizendo: ei, me dá cá, vocês trabalham, mas a recompensa vocês trazem para nós, vocês suam lá na lavoura, na agricultura, mas o que vocês receberem, vocês precisam manter a nossa luxúria, precisam manter os nossos desejos, as nossas vontades. Então faz e traz para nós. Eles oprimiam o povo. Então nós vemos aqui a primeira razão de Deus ser contra o povo de Israel, porque eles começaram a agir de uma forma ali que Deus não tinha ensinado. Eles estavam quebrando os princípios de Deus. O princípio de Deus é o segundo mandamento, dizendo: amar Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo, dizendo: ei, faça com o teu próximo aquilo que você gostaria que fizesse com você. Aleluia, Deus. E quando o Senhor fala isso para os discípulos, ele vai muito além. Para os discípulos, ele diz assim: ei, um novo mandamento vos dou, amai o vosso próximo, assim como eu vos amei. Aleluia, Deus. Como eu vos amei, você precisa amar o seu próximo. O povo de Israel não estava fazendo isso. Qual era a segunda coisa que eles fizeram? Capítulo 4, versículo 4, livro de Amós. Eles estavam transgredindo em Betel, e quando eles iam para Gilgal, eles estavam multiplicando as suas transgressões, multiplicando o seu pecado, a sua prostituição, a sua idolatria. Irmãos, Betel significa casa do pão, é aonde o povo de Deus ia para se alimentar. Se alimentar não era só de pão, não, era da palavra de Deus. No lugar de Gilgal era conhecido como lugar aonde o povo oferecia sacrifício a Deus, era onde o povo adorava a Deus, prestava louvores a Deus, oferecia holocaustos a Deus. Mas eles corromperam esses dois lugares, que a Bíblia Sagrada vai dizer que Betel naquele tempo ficou conhecido como uma casa que era chamada casa de pão, agora ficou chamada da casa da vaidade, a casa do nada, porque eles corromperam. Lá em Gilgal eles multiplicaram isso, porque a Bíblia diz que eles começaram a se corromper do lado de fora do templo, e eles começaram a trazer os seus pecados para dentro do templo. Começaram a se corromper dentro do templo, achando que Deus não estava vendo. Estavam trazendo as suas práticas pecaminosas que eles viviam lá fora para dentro da casa de Deus, achando que Deus não estava de olho. Irmãos, não tem nada que está oculto aos olhos de Deus. Aleluia, Deus. Não tem nada, e Deus ali tinha contra esse povo também por essa prática. Capítulo 4, versículo 5, era uma outra prática que Deus tinha contra eles, que eles faziam, uma prática que eles faziam, que Deus era contra. Capítulo 4, versículo 5, está escrito dessa maneira: e ofereceu sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai sacrifícios voluntários, e publicai-os, porque disso gostais. Ó filhos de Israel, disse o Senhor Jeová. O Senhor está dizendo: ei, vocês estão oferecendo sacrifício de louvor, mas o seu louvor está levedado. Quando se fala em levedado, nós lembramos o que? Da levedura, do fermento. E o fermento, quando põe na massa, ele multiplica. Então ele está dizendo: ei, vocês estão me louvando, oferecendo sacrifício de louvor, já não é mais para me adorar, já não é mais para glorificar o meu nome. Vocês estão querendo crescer, estão querendo se aparecer. Ele está dizendo: olha, e o sacrifício que vocês fazem voluntário na minha casa, porque a Bíblia diz que o que você faz com a mão esquerda não deixa que a direita veja, vocês apregoam, vocês querem mostrar para todo mundo o que vocês fazem, mesmo que seja voluntário. Vocês estão atrás de nome, de reconhecimento, vocês estão atrás da glória do homem. E olha o que diz aqui, ó, e que mais? Publicai-os. Vocês publicam. Se tivesse jornal naquele tempo, eles iam no jornal os benefícios que eles estavam fazendo para Deus. Eles
Eles colocavam ali os jornais, como hoje tem redes sociais. Hoje tem pessoas que fazem para Deus, mas está lá postando: olha o que eu estou fazendo, estou ajudando o pobre, estou levando cesta básica para o necessitado, olha, estou visitando lá nos hospitais os doentes. Quer aparecer, quer buscar glória para si. Era o que eles estavam fazendo, e Deus era contra eles estavam sendo reprovados, eram louvores reprovados por Deus, eram adorações reprovadas, porque a Bíblia diz que Deus não está atrás de adoração. Deus não precisa de adoração, porque lá no céu já tem anjos que adoram Ele 24 horas por dia. Os anjos estão lá dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Os 24 anciões tiram a coroa, põem nos pés do Senhor e o adoram continuamente. A Bíblia diz que Deus não está atrás de adoração, Ele está atrás de adoradores. Deus não está nem aí para a tua adoração, se é bonita, se não é bonita. Porque a adoração não é o que eu falo, é o que eu faço. Adoração não é o que eu canto, adoração é o que eu mostro. Adoração não é que sai somente da minha boca, adoração é aquilo que eu vivo. Adoração é um estilo de vida. Você não adora a Deus só louvando, você precisa adorar a Deus com a tua vida, com o teu testemunho, com o teu bom caráter, sendo honesto e íntegro. Aí você adora a Deus com as suas ações. Deus está atrás de pessoas que o adorem realmente em espírito e verdade. E eles não estavam mais fazendo isso, porque o verdadeiro adorador, ele adora simplesmente para adorar o Senhor e engrandecer o nome dele. Ele não se importa se a voz dele é boa, se ele canta errado. Lógico que ele quer fazer o de melhor para Deus, mas ele já entendeu o que diz na palavra de Deus. A Bíblia diz que através do amor, o vínculo da perfeição é o amor. Eu já disse isso uma vez aqui. Como assim, irmão? O vínculo da perfeição é o amor. Que quando você adora a Deus, você canta para Deus, e você sabe que você não canta bem, que você não louva bem, mas que você está se esforçando para fazer o de melhor para Deus. O que acontece quando você faz por amor? Não importa se você erra, não importa se você tem uma voz ruim, diante de Deus chega na melhor das perfeições. Deus recebe a tua adoração, Deus recebe o teu louvor, porque você está fazendo para adorar o nome dele. Aleluia! Nós vemos que teve três coisas que Deus era contra aquele povo. Mas se você ver no capítulo 4, versículo 6, nós vamos ver como é o tema dessa pregação. Nós vamos ver alguns agentes para a conversão. Quando Deus viu o que Deus fez, precisou agir de algumas formas para que eles viessem a aprender. São agentes da conversão. E no capítulo 6, Deus permitiu vir a fome, Deus permitiu vir a falta de pão. E quando fala falta de pão, o pão era o alimento necessário na mesa deles. E Deus está dizendo: eu cuidava de vocês em todas as necessidades. Como o salmista Davi um dia disse: Senhor, eu nunca vi um justo mendigar um pão, eu nunca vi um justo desamparado nem mendigar um pão. O justo, eles não estavam vivendo injustiça agora. E Deus falou: o quê? Vou deixar faltar o pão, vou deixar ficar com fome, para que eles venham aprender. No capítulo 4, versículo 6, nós vemos isso. Por isso também vos dei limpeza de dentes, e todas as vossas cidades há falta de pão, em todos os vossos lugares. Contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. Deus está dizendo limpeza de dente. Por que limpeza de dente? Porque nós limpamos o dente como nós comemos, mas não tinha pão para se alimentar, não tinha comida. Por isso que esse significado de limpeza de dentes era isso. Vou permitir a fome para que vocês se convertam. A fome é um agente de Deus para que eles viessem se converter. Capítulo 4, versículo 7. Está dizendo: teve um outro agente aí que Deus usou. Qual que foi? Deus, ele reteve a chuva 3 meses antes da colheita. Então quer dizer, não houve colheita, não houve ceifa, porque Deus falou: ele vai chover. Estamos obedecendo, não estamos sendo justos. Eles estão plantando, mas não vão colher. Por quê? Porque não obedecem a minha palavra, não obedece. Ele diz também aqui: contudo, mesmo assim, não
Capítulo 4, versículo 8, nós vemos que o povo também naquele tempo, o Senhor permitiu vir a sede. Quando falamos que Deus cessou a chuva, reteve a chuva, a Bíblia diz que Ele cessou a chuva em alguns lugares, mas em outros lugares Ele permitiu que a chuva continuasse. É o Deus que está no controle de tudo. Mas a Bíblia diz aqui no capítulo 8 que Deus permitiu eles ficarem com sede. A Bíblia diz que eles andavam errantes atrás de água para beber. Será que tem alguma coincidência com os dias de hoje? Essas tragédias nós estamos vendo aí, tem lugar que não tem água para beber. Eles assim, mandam água para a gente só tem água para beber, mas para o resto, banho, não tem mais água para nada, é só para nós beber. Tudo que está acontecendo no mundo, irmão, são agentes de Deus para que o povo se converta. Capítulo 4, versículo 9. Qual foi o outro agente que Deus ele fez? Permitiu acontecer, feriu as hortas com a praga e com a ferrugem. A ferrugem naquele tempo simbolizava fungos que destruía ali a horta, as hortaliças, ali os pomares. Então Deus permitiu ali até que os pomares ficassem ali feridos, ficasse praga ali nos pomares e nem frutas eles tinham mais. Mas mesmo assim o Senhor disse: com tudo isso, mesmo assim não se converteram a mim. Não quiseram se converter a mim. No capítulo 4, versículo 3, sabe o que Deus fez? Enviou a peste sobre o povo. Deus permitiu que muitos morressem. Deus permitiu que muitos morressem ali. Deus permitiu. Enviou a peste. No capítulo 4, versículo 11, um outro agente, Deus destruiu alguns, como destruiu aqueles homens de Sodoma e Gomorra. Deus permitiu que muitas pessoas morressem por causa do seu pecado. Só que o Senhor está dizendo assim: mas mesmo assim, eu livrei vocês, eu livrei o meu povo, eu resgatei vocês, como tição tirado do fogo. Ele diz aqui no versículo 10, no 11. Versículo 10: enviei a peste. No 11, olha o que ele diz: subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do fogo. Todavia, mesmo assim, mesmo eu resgatando vocês, não deixando vocês morrer, vocês não se converteram a mim. Glória a Deus. Não se converteram. Deus permitiu tudo isso, todos esses agentes, e eles não se converteram. Agora vamos para o texto que nós lemos. Aí Deus usa o profeta Amós e disse assim: portanto, assim te farei. Deus confirmando aí, tudo isso vai acontecer. Vou permitir acontecer tudo isso, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. Aleluia. Em meio, irmão, ao que nós estamos vivendo nos dias de hoje, na atualidade, nós estamos vendo claramente os sinais de Deus, os sinais que o Senhor está dando na terra, no céu, no mundo, para que o povo se converta. Mas mesmo assim, eles não querem se converter. Mesmo aqui assim, não querem dar ouvido à voz de Deus. Nós estamos vendo aí muitos agentes acontecendo, sendo manifesto em todo o mundo, com um só propósito. Qual é o propósito? Que a humanidade se converta. Diz que muitos que sobreviveram no Rio Grande do Sul, a maioria não se convertendo, estão voltando para Jesus, porque perderam casa, perderam tudo. Vi um vídeo do rapaz que disse: olha, eu tenho tantos anos para ter a minha casa, meu carro aí, está tudo aí, estou saindo da minha casa, e ele com água até aqui, estou saindo só com a minha casa, com a roupa do meu corpo, está tudo aí aqui. E aí, quando eu vi aqui, eu falei: meu Deus, por isso que Jesus fala, quantas pessoas se apegando nas coisas dessa terra, quantas pessoas estão se apegando nas coisas materiais. E olha só quantas milhões de pessoas lá, eles não perderam só bens, não, irmãos, não casam, não, eles perderam pessoas que eles amavam, pessoas da família. Alguns estão vendo o sinal, estão se convertendo, outros mesmo assim estão lá amaldiçoando Deus, estão falando mal de Deus, que por que Deus permitiu isso. Muitos estão amaldiçoando o Senhor ainda.
Da mesma forma que Deus lá no passado, Ele avisou o povo o que iria acontecer, dizendo: olha, te prepara para se encontrar comigo, porque eu virei com justiça. Quando vai ser? Vou eu permitir vocês serem levados a escravos para a Babilônia. Israel, meu povo, vai deixar de existir. E Deus permitiu. Babilônia, Nabucodonosor invadiu Israel, levou o povo cativo. Israel deixou de existir. Até a própria língua deles, que era o hebraico, eles já estavam perdendo, porque na Babilônia eles tinham que falar em aramaico. Eles aprenderam a falar em aramaico, nem lembravam mais falar no hebraico. E Deus permitiu eles serem destruídos. A Bíblia diz: se cumpriu o que Jesus disse, não ficou pedra sobre pedra, destruíram tudo Israel. Deus cumpriu, falou: eu vou ter com vocês. E nós vemos que através desses sinais hoje o Senhor continua avisando o seu povo, contextualizando essa história. Isso aconteceu no passado, mas nós trazendo para o dia de hoje, nós estamos vendo que tudo isso que está acontecendo são sinais, são avisos de Deus para a humanidade, para dizer: ei, eu estou voltando. Aleluia, Deus. Eu estou voltando. Põe a tua casa em ordem, te converta enquanto é tempo, porque eu estou voltando. Está bem próximo o dia do encontro com o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos. Jesus está voltando individualmente para muita gente. Muita gente só está voltando, mas vai chegar uma hora que ele vai voltar para a igreja, para aqueles que estão preparados. Quando vemos esse Jesus avisando, está dizendo: ei, prepara-te, ó Israel, falando de preparação. E o Senhor hoje trouxe você aqui para ouvir essa palavra, diz assim: te prepara, porque não quer perder a tua alma. Te prepara enquanto ainda tem vida, enquanto ainda tem esperança. Te prepara, porque Jesus está voltando, e se te encontrar da maneira que você está, você não vai encontrar e ouvir o som da trombeta. Quando o Senhor voltar, se encontraremos com Ele em dois lugares. Primeiro, trono branco. Se nós não se convertermos, como esse povo não se converteu, no trono branco, quando estivermos diante de Jesus, vai estar um por um diante dele, para ser condenado, para Jesus apontar as suas falhas. Tudo aquilo que você esconde do teu pai, da tua mãe, do pastor, aquele dia vai ser um dia de Deus revelar tudo aquilo que está em oculto, porque Jesus não vai levar o culpado pelo inocente, nem o inocente pelo culpado. Você vai estar diante dele e vai dizer assim: olha, você está indo para o lago de fogo, do tormento eterno, porque não se converteste, não deste ouvido a minha palavra. Muitos se encontrarão com o Senhor naquele dia. A Bíblia diz que grande será o tormento, grande será a aflição, será lançado no lugar onde o fogo nunca se apaga, o bicho nunca morre. Só que para nós que dermos ouvido essa palavra, é procurarmos fazer a vontade de Deus. Nós estaremos lá no trono branco, sim, mas não para sermos julgados. Nós estaremos lá sentados junto com Jesus no trono para julgar. Como Paulo vai dizer: não sabeis vós que vós vamos julgar até os anjos do céu. Estaremos com Jesus sentando no trono para julgar. Depois, em outro lugar que nós estaremos, aqueles que vencerem, no tribunal de Cristo. Lá não entra condenado, lá não entra ímpio, no tribunal de Cristo só entra crente. Nós estaremos lá para quê? Para receber os nossos galardões, para sermos galardoados pelo Senhor, as nossas obras passarem pelo fogo e recebermos ali o galardão que o Senhor preparou, recebermos a coroa da vida. Para concluir essa mensagem, gostaria que você imaginasse como vai ser esse encontro. Como vai ser o encontro com aquele que sabe todas as coisas. Aleluia, Deus. Que todas as coisas estão patentes aos seus olhos. Glória. Que nada está oculto através dos seus olhos. Como será o seu encontro com Ele? O que será que Ele irá te revelar? Será que Ele vai dizer para você: vinde bendita de meu Pai, herdar por herança a terra prometida desde a fundação do mundo? Entra, foste fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Venha desfrutar da eternidade comigo no céu, na glória. Entra pelas portas. Aleluia, Deus. Eu vou olhar para você e vai dizer assim: apartar de mim, porque eu não
não te conheço. Preferiu a iniquidade, preferiu o pecado, preferiu a idolatria. Quantas vezes eu te avisei, você não quis se converter, fizeste como um povo que eu escolhia. Ah, como assim? Tu é escolhida, tu é escolhida. Você é escolhido por Deus, Deus te escolheu. Mas para você entrar no céu, se você não obedecer, você vai sofrer as consequências que o povo de Israel sofreu. Porque o povo de Israel era um povo escolhido de Deus, mas um povo desobediente, rebelde. Mesmo Deus avisando, não dava ouvido. Perderam ali a sua alma. Não entraram ali naquilo que o Senhor prometeu. Não entraram. Jesus falou: o reino de Deus foi tirado deles. Por quê? Porque foram desobedientes. Não deram ouvido a minha voz. Então imagine como será esse encontro. Imagine se Jesus viesse hoje. Como é que você estaria diante dele? Prepara-te, a igreja, para encontrar com o noivo. O noivo está voltando. Ele não vai vir buscar qualquer noiva, não. Ele vai buscar uma noiva ataviada, preparada, uma noiva purificada, uma noiva que tem compromisso, uma noiva que honra ali o pacto, a aliança que fez com Deus. Não quebra essa aliança, porque se você quebrar essa aliança, o compromisso também é quebrado e perde a valia. Honra a aliança, porque vale a pena ser fiel. O Senhor já preparou o lugar, já está preparado. Os anjos já estão postos, só está aguardando o Pai dizer: ei, pode tocar a trombeta. Pode tocar a trombeta, chegou a hora. Os sinais eles já viram. Estou dando oportunidade para eles se converterem. Estou falando com eles, estou dando aviso, estou dando sinais, através da natureza, através de muitas coisas que estão acontecendo, das pestes, da fome, da sede. E se eles se converterem, eles herdarão a vida eterna. Fica de pé, toda a igreja.